Olá, pessoal! Quem nunca ouviu falar da Idade Média, a tal Era das Trevas? Mas será que era só escuridão e trevas mesmo? Ou será que estamos a comprar gato por lebre? Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar de cabeça neste período cheio de cavaleiros, castelos e cheiro a estrume. É isso mesmo, meus amigos. A Idade Média não era só glamour e batalhas épicas. Havia muita coisa estranha a acontecer por trás das cortinas. Por isso, segurem-se bem, porque vamos desvendar as maiores curiosidades e esquisitices da Idade Média. Vão descobrir que nem tudo era assim tão mal, ou talvez fosse pior do que imaginamos. Preparem-se para conhecer um mundo de costumes nojentos, doenças sinistras e, claro, muita história para contar. Se acham que tomar banho todos os dias é básico, na Idade Média era um luxo, meus amigos. Enquanto o povo humilde se esfregava nos rios, quando dava, os nobres tinham até banheiras privadas. Quem diria, hein? Abram alas para a care. Na Idade Média, usavam-se coisas para escovar os dentes que vocês não iam acreditar. Carvão, cinzas, ervas. Imaginem o hálito, meus amigos. Se já reclamaram do trânsito, imaginem viver numa cidade medieval. As ruas eram autênticas lixeiras a céu aberto, com direito a dejetos humanos e cheiro a esgoto. Que nojeira! Capítulo 4. Castelos. Esqueçam a Disney, pessoal. Os castelos medievais eram imponentes por fora, mas por dentro a história era outra. Frios, escuros e nada confortáveis. Só para quem tinha mesmo coragem. Capítulo 5. Ser cavaleiro não era para qualquer um, ou era? Ser cavaleiro não era só glamour e espada na mão. Muitos eram apenas mercenários em busca de dinheiro e terras. Uma espécie de freelancers da época, percebem? Capítulo 6. Armadura, o crossfit da Idade Média. Imaginam lutar com uma armadura de 30 quilos? Os cavaleiros medievais eram basicamente os crossfiteiros da época, só que em vez de barras, carregavam toneladas de metal. Capítulo 7. Pão nosso de cada dia. Literalmente, enquanto os nobres se fartavam em banquetes, o povo humilde vivia a pão e mingau. Uma dieta equilibrada? Só que não. Capítulo 8. Talheres só para os nobres. Na Idade Média, comer com as mãos era a norma. O garfo só chegou depois para Gáudio dos Germes. Credo. Capítulo 9. Sede, só que não com água. Água limpa era artigo de luxo na Idade Média. O que havia era aventurar-se na cerveja e no vinho, mesmo que não fosse muito recomendável para a saúde. Capítulo 10. Tratamentos médicos. Só que ao contrário. Sanguessugas para curar doenças. Era isso que os médicos medievais faziam. Sem falar nas outras técnicas bizarras que nos faziam preferir a doença. Capítulo 11. Cirurgia. Só para os fortes. Anestesia? Esqueçam. Na Idade Média, a cirurgia era para os fortes. Literalmente. Era só rezar para não sentir dor e torcer para sobreviver. Capítulo 12. A Peste Negra. O terror em pessoa. A Peste Negra foi um dos capítulos mais sinistros da Idade Média. Milhões de pessoas morreram por causa desta doença devastadora. Capítulo 13. Feiras medievais. A farra da época. As feiras medievais eram os pontos de encontro da época. Música, comida, artesanato. Havia de tudo um pouco. Era a oportunidade de esquecer um pouco a vida dura. Capítulo 14. Ler e escrever só para os inteligentes. Na Idade Média, a maioria da população era analfabeta. Ler e escrever era coisa de padre e de gente importante. Os outros, só na base dos gestos.
Capítulo 15. A Igreja, a poderosa da época. A Igreja Católica mandava em tudo na Idade Média. Religião, política, cultura. Ninguém escapava ao poder da batina. Música épica de encerramento. E então, pessoal, gostaram da viagem pela Idade Média? Viram como esta época era muito mais do que castelos e cavaleiros? Havia cada coisa estranha a acontecer que nem imaginamos. Mas digam lá, qual foi a curiosidade que vos deixou de queixo caído? Contem-nos tudo nos comentários. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nenhuma das nossas aventuras pelo passado. Vemo-nos por aqui com mais histórias incríveis e bizarras. Até à próxima!